Olá, chegou o momento de falarmos sobre essa articulação fascinante, que é a articulação do ombro. Eu fico sempre empolgado na hora de falar sobre o ombro, porque eu acho realmente incrível toda a mecânica da cintura escapular, né, a harmonia que precisa existir na cintura escapular para que os movimentos do ombro sejam tão incríveis, né, com tanta amplitude de movimento, com toda essa variedade multidirecional que o ombro tem. Então, estou aqui entusiasmado para essa aula, para compartilhar com vocês esses conhecimentos. Montei alguns slides para a gente poder esclarecer alguns pontos, que são os pontos mais relevantes sobre a articulação do ombro, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês possam me ver melhor também, e aí a gente vai conversando mais de pertinho. Então, a articulação do ombro, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a anatomia da articulação, as articulações que compõem a cintura escapular, algumas lesões, hoje eu vou falar principalmente sobre a lesão síndrome do impacto, que é a mais comum no ombro, e alguns exercícios também, tá bom? Vamos começar então falando um pouco da anatomia e das articulações que compõem a cintura escapular. A cintura escapular, quando a gente fala em ombro, né, a gente pensa em ombro, e geralmente quando a gente fala em ombro, a gente pensa na glenomeral, que é a articulação mais comum do ombro, que inclusive é essa primeira articulação aqui. A glenomeral é a articulação do húmero em contato com a cavidade glenoide da escápula. Essa é uma das articulações da cintura escapular. Só que além da glenomeral que está aqui em cima, nós temos a escápulo-torácica, que está aqui embaixo, que é a articulação, que é até conhecida como falsa articulação, porque é uma articulação que ela não tem um eixo fixo. Ela é a articulação da escápula deslizando sobre as costelas. Então, é uma articulação totalmente diferente da glenomeral, mas ela precisa estar em harmonia com a glenomeral, para que os movimentos do ombro ocorram bem. A gente vai ver isso mais para frente. Além dessas duas articulações, a gente tem a comunicação da escápula com a clavícula, que é a articulação acrômio-clavicular, o acrômio da escápula com a clavícula. E temos também a articulação da clavícula com o externo, como vocês podem ver aqui. É a articulação externo-clavicular. Então, é importante a gente poder entender essas quatro articulações, entender que é a harmonia entre os movimentos que ocorrem nas quatro articulações que permite uma movimentação tão ampla do ombro, né? Com uma quantidade incrível de flexão do ombro, de extensão, abdução, rotação interna, rotação externa do ombro. Então, ele realmente tem uma amplitude de movimento e uma característica que é inigualável. É realmente fascinante poder entender essas movimentações. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre cada uma delas, sobre as particularidades e como que a gente pode entender melhor o funcionamento dessa cintura escapular. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que é a cabeça do húmero e aqui é a cavidade glenoide. Vejam que a área de contato da cabeça do húmero com a cavidade glenoide é bem pequena, porque a cavidade glenoide ela é pequena. Então, a glenohumeral, que é aquela primeira articulação que a gente falou, é uma articulação onde a área de contato ela é muito pequena, é só 1/3 da cabeça humeral que fica em contato com a cavidade glenoide. Então, a gente já tem que se atentar que é uma articulação que tem uma predisposição a uma instabilidade. Como ela tem muita mobilidade, por conta dessa pequena área de contato, é uma articulação que está mais sujeita à instabilidade, né? Então, a articulação glenohumeral, vocês lembram das aulas anteriores que eu já falei dos padrões de estabilidade e mobilidade?
A glenomeral tem um padrão predominante de mobilidade. É importante que a gente tenha mobilidade na glenomeral. Mas, ao mesmo tempo, é importante que essa cabeça humeral esteja bem centralizada aqui nessa cavidade glenoide. E para que isso aconteça, vocês vão perceber que tem alguns auxílios aqui na articulação, tanto ligamentares quanto a parte de estrutura muscular que pode contribuir com isso. A primeira contribuição é o famoso lábio glenoidal. Ele fica aqui, ó, ele está em contato com a glenoide e ele aumenta a profundidade da cavidade glenoide. Coloquei aqui até um descritivo. Ele aumenta, ó, de 2,5 mm para 5. Ele aumenta essa profundidade. E também aumenta essa área superficial de contato. Então já fica uma porção um pouco maior da cabeça humeral em contato com a cavidade glenoide. Ela aumenta a área de contato, dando um pouquinho mais de estabilidade para a articulação. Depois disso, sai desse lábio glenoidal, como vocês podem ver aqui em cima, ó, aqui é o lábio glenoidal. Só que sai do lábio glenoidal alguns ligamentos, que são o ligamento glenohumeral superior, o ligamento glenohumeral inferior, que está aqui embaixo, e na imagem de baixo a gente vê aqui também esse ligamento médio. Olha aqui o ligamento médio da glenohumeral. Então tem o médio, o superior e o inferior. Eles funcionam como uma rede para ajudar a dar mais estabilidade para essa cabeça humeral em contato com a glenoide. Então eu deixei até escrito aqui para vocês, ó. Então, esses ligamentos, eles promovem o quê? Uma estabilidade passiva, né, da articulação. Só que como é uma articulação de mobilidade, a gente precisa de mobilidade para poder fazer os movimentos, e a área de contato não é uma área grande, a estabilidade passiva não é suficiente. Nós temos também a estabilidade ativa. E qual é o grupo de músculos que vocês acreditam que faz essa estabilidade ativa? Vamos ver se vocês acertaram. O famoso manguito rotador. O manguito rotador, tão conhecido, quando a gente fala manguito, manguito vem de manga, manga de camisa, só que é uma manga pequena, por isso que é manguito. E ele é chamado de manga, de manguito, justamente porque ele envolve a cabeça humeral. Esses músculos têm a mesma função que os ligamentos que vocês acabaram de ver, que os ligamentos são uma estabilidade passiva. Os músculos do manguito rotador, a função deles é dar essa estabilidade ativa. Então, nessa imagem aqui, é uma vista posterior. Então, o que a gente consegue ver? Aqui em cima é um músculo supraespinhoso. Ele vem por cima, sai da escápula. Todos eles têm origem na escápula, tá? Ele sai aqui da borda medial da escápula e vem por cima na cabeça humeral. Depois a gente tem o músculo infraespinhoso, que é esse grandão aqui, é o principal músculo da parte posterior, que abraça também a cabeça humeral aqui por trás, e o redondo menor, que é menorzinho aqui, que também abraça o húmero aqui por trás. Tá bom? Então, esses são os 3 músculos vistos aqui pela visão posterior. O supraespinhoso está na parte superior, né? Coloquei aqui um descritivo lembrando para vocês isso que eu falei, que a função deles é promover essa estabilidade ativa. E na próxima imagem, a gente vê uma visão, aqui é como se eu estivesse olhando de frente para o indivíduo, né? Então, aqui a clavícula, estão vendo na parte da frente, só que aqui a gente tem uma imagem aqui que tiraram as costelas para que vocês pudessem enxergar. Essa é a parte da escápula que está entre a escápula e as costelas. É ali que fica o músculo subescapular, que é esse músculo grande que sai aqui da parte medial da escápula. Essa aqui é uma escápula direita, tá? Visto de frente. Então, estou olhando de frente aqui
Então, aqui o braço direito, então esse músculo sai aqui em contato com as costelas e vem, abraça o húmero pela parte da frente, né? Então, o manguito, ele funciona, na verdade, como uma convergência de tendões, semelhante a um capuz, semelhante a uma manga, como eu falei para vocês, ao redor do húmero, da cabeça humeral, evitando esses movimentos de translação do ombro em diversos sentidos. Então, é muito importante ficar claro que a função principal do manguito rotador é estabilizar a cabeça humeral na fossa glenoide. Tá ok? Muitas vezes a gente acha que a função é fazer o movimento, é fazer a rotação externa, a função é fazer a rotação interna. Essa não é a função do manguito rotador. O infraespinhoso redondo menor fazem rotação externa. O subescapular faz rotação interna e o supraespinhoso faz a abdução, mas não é a função dessa musculatura. Essa é uma musculatura estabilizadora. Então, lembra que quando a gente pensa em músculos estabilizadores, a gente pensa em treiná-los de forma diferente. A quantidade de fibras vermelhas desse músculo é diferente, são músculos mais resistentes, não são músculos fortes. Então, a gente tem uma forma de treinar a estabilidade, e essa é a função do manguito, estabilizar a cabeça humeral. Tá bem? No próximo slide aqui, nós vamos falar agora sobre a escápulo-torácica, que é aquela outra articulação que eu falei para vocês, que é a falsa articulação, que é a escápula em contato com as costelas. A escápulo-torácica, diferente da glenohumeral, já tem um padrão de estabilidade. É importante treinar os músculos escapulares para que eles sejam capazes de estabilizar essa escápula no gradil costal. Tá bem? E outra coisa muito importante entender é que os movimentos da escápula, eles são fundamentais também para a harmonia do movimento da glenohumeral. Porque se a escápula, como vocês estão vendo aqui na imagem, ela não tem a capacidade de fazer a abdução, de fazer a rotação para cima e de permitir esse movimento da escápula, a gente não consegue fazer essa abdução completa, fazer a flexão do ombro. Então, a gente precisa do movimento da escápula e a gente precisa, inclusive, analisar para ver se esses movimentos estão realmente ocorrendo ou se tem algum déficit de movimento ali, se a musculatura que faz esses movimentos está conseguindo trabalhar bem para propiciar essa harmonia. Tá bem? Então, falando sobre isso, para que a elevação do braço ocorra, como eu estava falando para vocês, além da movimentação da glenohumeral, a movimentação da escápula torácica é fundamental. Isso precisa acontecer. Tudo bem? Senão, o que pode acontecer se a escápula não faz essa rotação para cima e esse ritmo escapulohumeral não está equilibrado? Vai acontecer um impacto. E daí vem a famosa síndrome do impacto. Impacto de quem contra quem? O impacto do húmero, aqui da cabeça humeral, sobre o acrômio. Então, a escápula fica parada. Se a escápula não gira, o húmero vai subir e vai impactar contra o acrômio. Se a escápula gira junto, isso está em harmonia. Se a escápula está deficitária, esse húmero vai impactar sobre o acrômio. Só que nesse espaço entre o húmero e o acrômio, a gente tem estruturas ali. E as duas principais estruturas são a bursa subacromial, que vocês estão vendo aqui, e um dos músculos do manguito, que é o supraespinhoso, que passa justamente nesse espaço embaixo do acrômio. Se o húmero impactar com o acrômio, e essas estruturas estão ali no meio, isso vai causar uma inflamação, muitas vezes causa inclusive a ruptura do músculo supraespinhoso, dependendo do grau desse impacto, da cronicidade desse desequilíbrio, né? Então, eu coloquei por escrito aqui para vocês, a rotação escapular durante a elevação do braço amplia a amplitude de movimento.
e permite que a cabeça humeral afaste-se do acrômio, aquilo que eu expliquei. Se a gente não tem essa rotação escapular, esse acrômio pode colidir. Tá bom? É importante falar que, além dessa impactação acromial, nós temos 3 tipos de acrômio. Então, como vocês podem ver aqui, a formação óssea, o tipo 1, ele é mais retilíneo, o tipo 2 já começa a ficar um pouco mais curvo, e o tipo 3, ele é bem ganchoso. Então, aqui a gente está olhando de lado, tá? Uma visão sagital. Então, o que acontece? Nesse espaço aqui, ó, que está a bursa, nesse espaço aqui que passa o supraespinhoso. Imaginem, se ele já é ganchoso, fica ainda com esse formato de anzol aqui, bem pontudo, a chance dessa impactação é maior. Então, coloquei aqui para vocês uma pesquisa que o Morrison fez, com 200 pacientes, e 80% dos que tinham o rompimento total do supraespinhoso apresentavam esse acrômio tipo 3. Então, é importante também levar isso em consideração, que existem 3 tipos de acrômio diferentes, tá bom? O que é muito claro? Você fala, como que a gente sabe, então? Através, o médico, né, através de uma radiografia vai saber disso, mas o que a gente sabe é que não tem, nas pesquisas que foram feitas, como determinar o tipo 3 através do sexo. Então, não tem uma predominância, mulheres têm mais do que homem, ou membro dominante, se a pessoa for canhota e usa muito o braço esquerdo, o acrômio esquerdo é mais ganchoso que o direito, não conseguiram comprovar isso. Mas o que eles conseguiram comprovar é que a probabilidade do tipo 3 é maior quanto maior a idade. Então, com pessoas mais velhas, mais idosas, é muito maior a incidência do acrômio tipo 3, provavelmente em decorrência do processo degenerativo mesmo, né? Essa calosidade óssea. Então, coloquei 2 imagens aqui para a gente já prestar atenção e colocar um sinal de alerta. Que se você tem um aluno que já é um aluno idoso, vale a pena ficar atento com exercícios onde a gente faça força levantando uma carga com o cotovelo acima da linha do ombro, porque isso vai gerar esse contato da cabeça humeral contra o acrômio, e como tem uma chance maior desse acrômio ser ganchoso, existe uma possibilidade maior de impacto, e esse impacto pode gerar uma inflamação do manguito, uma inflamação da bursa, tá bem? Então, algo para... não é que é proibido, mas é importante ter um sinal de alerta aqui para que você possa levar essas coisas em consideração na hora de montar o seu treinamento, tá bem? Além dessa questão do acrômio ganchoso, outra coisa que a gente sabe, os estudos já mostraram, é que quando a gente mantém o manguito rotador mais bem treinado, o manguito rotador, por aquela anatomia de manga que eu expliquei para vocês, de envolvimento da cabeça humeral, ele consegue manter a cabeça humeral centralizada na fossa glenoide e evita que a cabeça humeral fique subindo e impactando. Então, já tem várias pesquisas mostrando essa relação do manguito bem treinado com menor impactação, menor superiorização da cabeça humeral. Então, existem diversas formas de treinar o manguito, e aí, numa aula prática, um pouco mais para frente, preciso combinar de passar isso para vocês também, como que a gente treina o manguito adequadamente. É importante a escápula estar estabilizada na hora de treinar o manguito. Tem aqui um exemplo que é o exemplo mais tradicional, que a gente faz a rotação ali externa e rotação interna, mas a gente sabe que o manguito também é treinado em outras situações. Quando eu faço aqui um crucifixo invertido, eu tenho também um treinamento, o manguito entra no trabalho também. Então, tem tanto uma forma específica de treinar o manguito, como tem uma forma mais ampla, em conjunto com outros exercícios que trabalham outros grupamentos também. Mas aqui o importante é entender a importância do treinamento do manguito na síndrome do impacto. É importante esse manguito estar bem treinado, tá bom?
Outra coisa que é determinante quando a gente fala, lembra que eu falei do ritmo escapulomeral? A gente entender como que esses músculos que têm a sua origem na escápula ou a inserção na escápula, como que eles interferem para que essa escápula possa trabalhar bem. A gente já viu que essa escápula precisa estar em harmonia, e a harmonia da articulação escápulo-torácica está diretamente ligada à harmonia do movimento na glenomeral. Eles precisam trabalhar em conjunto. Então, vamos falar sobre os encurtamentos e sobre os fortalecimentos, estabilizações também desses músculos. Quando a gente falou numa aula anterior sobre os padrões de movimento, e quando a gente faz uma análise, né, eu faço análise do movimento, alguns testes que vocês já viram por aqui também, então eu identifico alguns encurtamentos musculares e também identifico alguns músculos que precisam ser trabalhados, sejam músculos estabilizadores, sejam músculos de força. Qual que é a minha primeira intervenção? Aonde eu entro primeiro? Vocês lembram disso? A primeira intervenção é sempre na mobilidade. Então, eu preciso primeiro ver se tem algum músculo que está encurtado e que está prejudicando a mecânica da articulação. E entrando com uma estratégia de restauração dessa flexibilidade, aí eu consigo fazer um trabalho muito mais eficaz dos estabilizadores e do trabalho de força. Então, o primeiro músculo que a gente precisa olhar e que ele sai da escápula, ele tem a origem na escápula, é o famoso peitoral menor. Diferente do peitoral maior, que entra nos exercícios de supino, de crucifixo, que faz movimento na glenomeral, o peitoral menor não age na glenomeral. O peitoral menor, ele sai do processo coracoide da escápula e vai se inserir aqui na terceira, quarta e quinta costelas. Então, imaginem essa musculatura aqui encurtada. O que ela vai fazer? Ela vai puxar o processo coracoide. Então, imagine que vocês estão vendo uma escápula de lado, né? E o processo coracoide está aqui, ó. Então, o peitoral menor ele está preso aqui na frente. Se esse peitoral menor está encurtado, ele vai puxar essa escápula, que ela vai fazer uma inclinação. Essa escápula fica inclinada e cria a famosa escápula alada, que a gente chama. O bordo inferior da escápula e medial fica desconectado. Ele perde essa congruência com o gradil costal. E aí vai afetar, sem sombra de dúvida, a mecânica dessa escápula. Então, um ponto importante é a gente poder entrar com a identificação do encurtamento do peitoral menor, e se ele tiver encurtado, a gente entrar ali com uma manobra de ganho de flexibilidade dessa musculatura. Tá bem? Outra musculatura importantíssima, músculo escapular importantíssimo, é o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele sai junto com o subescapular. Vocês lembram do subescapular que fica entre as costelas e a escápula? Então, ele vem margeando pela parte interna. Ele sai lá do bordo medial, só que ele não vem aqui por fora. Ele vai por dentro. Ele vem por dentro, entre a escápula e as costelas, e ele pega aqui as 8 primeiras costelas. Então, o que o serrátil anterior faz? Ele auxilia nessa abdução escapular. Quando ele contrai, ele faz com que as escápulas abduzam e girem para cima. Então, é um músculo muito importante estar bem treinado, porque ele vai favorecer aquele ritmo escapulomeral, ele vai fazer com que a escápula trabalhe melhor. E principalmente os exercícios de cadeia cinética fechada, como a flexão de braços, né, ou uma flexão com as mãos apoiadas num banco, favorecem muito esse trabalho do serrátil anterior, e é muito importante estar com essa musculatura treinada. Outros músculos escapulares que a gente não pode deixar de falar são o trapézio e os romboides, tanto o romboide maior, que está aqui em vermelho, quanto o menor, que está aqui logo acima. A musculatura do trapézio, o que ela faz? As fibras superiores ali, elas fazem rotação para cima da escápula.
As fibras médias fazem a rotação para cima e fazem a adução da escápula, e as fibras inferiores fazem a depressão da escápula, a adução da escápula e também a rotação para cima. Tá bem? E os músculos romboides ali, eles trabalham juntos, estabilizando essa escápula em adução. Então, aquela síndrome que eu falei para vocês, que é a escápula alada, que muitas vezes é causada por esse peitoral menor encurtado, uma das formas de corrigir, logo depois que a gente alonga o peitoral menor, é entrar com o trabalho de serrátil anterior, que a gente falou anteriormente, junto com esses adutores, romboide maior e menor, que a gente entra com o efeito arco de corda. O romboide puxa de um lado, o serrátil puxa de outro, para que aumente essa estabilização escapular. Tá bem? Estou falando aqui de uma forma mais superficial, mas aos pouquinhos, se isso não ficar claro para vocês, me perguntem e a gente vai aprofundando para entender melhor esses assuntos. Mas é importante a gente ter claro, inicialmente, quais são esses músculos que trabalham nessas articulações e entender a diferença entre essas articulações também. Tá bom? Aí eu separei para vocês aqui um estudo retrospectivo desse pesquisador chamado Gross, e foi muito interessante que ele observou. Estudo retrospectivo é aquele que, quando ocorre uma lesão, então, essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos, a pessoa tem uma lesão, ela vai até um ortopedista e fala, olha, eu machuquei, estou aqui sentindo uma dor no meu ombro. E aí o ortopedista pergunta, mas como foi que você se machucou? E a pessoa fala, foi fazendo um exercício assim, assim, assado. Então, nesse estudo retrospectivo, eles conseguiram levantar que o principal movimento que coloca o ombro numa situação de maior suscetibilidade é o movimento de rotação externa da glenomeral com a abdução. Então, eles mostraram que a glenomeral fica muito mais suscetível a translações e a lesões quando a gente junta a abdução com a rotação externa. E eu deixei aqui 3 exemplos de situações que isso pode acontecer na academia. Então, é muito comum nos fortalecimentos a gente ter situações onde a gente tem aqui a rotação externa com a abdução. Esse é um exercício. Aqui a gente tem outro, que é o desenvolvimento quando a barra vai atrás da cabeça, e tem também a puxada nas costas, que muitas vezes foram considerados exercícios proibidos, né? Então, a gente tem que olhar muito para a vantagem, para o custo-benefício de cada exercício, para quem a gente está propondo esses exercícios, né? Esse primeiro exercício aqui, que é o famoso pec deck, se a gente limitar essa abdução, ele já está em rotação externa, né? Mas se a gente limitar a abdução, a gente não vai levar esse braço tão distante e a chance de a gente ter uma lesão ela é menor. Então, tem como eu limitar a amplitude, não deixar que esse braço vá tão para trás. É uma das formas de poupar articulação no pec deck, que é o crucifixo, né? O desenvolvimento com a barra atrás da cabeça, tem alguns treinadores que gostam dessa opção, mas até hoje ela não se mostrou tão vantajosa e com tanta diferença do desenvolvimento onde a barra desce no peito, ao invés de descer a barra atrás da cabeça. Então, é de se pensar o porquê usar o desenvolvimento com a barra atrás da cabeça. Se eu tenho uma sobrecarga, sem dúvida maior, tenho mais rotação externa para fazer esse movimento. Outra questão a se pensar é a puxada nas costas. Qual que é a vantagem de fazer a puxada nas costas perante a puxada no peito? A gente sabe que com os testes de eletromiografia, o principal objetivo desse exercício, que é fortalecer o grande dorsal, a puxada no peito tem uma ativação dessa musculatura maior do que a puxada nas costas. Então, qual seria uma razão por optar a puxada nas costas, que é mais lesiva, não é que é mais lesiva, ela coloca o ombro numa situação de maior suscetibilidade.
Não quer dizer que necessariamente vai machucar, mas é uma posição um pouco mais, onde o custo-benefício, você começa a colocar na balança e tem que ver o quanto isso pesa, porque é uma posição que a gente sabe que o ombro fica mais suscetível à lesão. Os testes de eletromiografia mostraram que a puxada nas costas tem menor ativação e ajuda do peitoral ao fazer o movimento. Então, pode ser uma estratégia de treino, por exemplo, a pessoa está fazendo um treino de fortalecimento dividido, onde ela treinou peitoral no dia anterior e quer no dia seguinte deixar essa musculatura descansar totalmente. Então, feito com uma boa execução, é uma estratégia para deixar o peitoral descansar mais ainda. Mas se não tiver esse objetivo em mente, por exemplo, e você tiver um treino global com seu aluno, onde você está treinando tudo, está treinando peitoral, costas, um treino mais completo, não faz muito sentido optar pela puxada nas costas, sendo que a puxada na frente trabalha até com mais intensidade o grande dorsal. Então, essas informações permitem que você possa optar melhor, dar melhores escolhas, para que possa olhar para a saúde do ombro de uma forma mais ampla e tomando esse cuidado, né, com o seu aluno. E sem sombra de dúvida, essas informações, você tendo isso na sua caixa de ferramentas, te dá muito mais base, te dá muito mais estrutura para você aplicar seu treinamento. Te coloca num outro patamar profissional. O conhecimento, ele te diferencia realmente. Então, eu deixei aqui para vocês ainda as referências bibliográficas, vou até diminuir um pouquinho aqui a minha imagem, para que vocês... Opa, escapou. Voltamos lá. Aqui. Que vocês possam enxergar melhor as referências bibliográficas. E essa foi a aula de ombro que eu montei para hoje, uma aula que fala um pouco mais especificamente dessa parte anatômica e da parte das articulações. Ombro é uma articulação, como eu falei para vocês, fascinante. Teria muita coisa ainda que a gente poderia falar. Então, essa é uma aula inicial. Eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar comigo como foi para vocês, se ficou claro o que eu trouxe aqui para vocês, se vocês gostariam de mais conteúdo sobre o ombro, a gente pode entrar com alguns testes, explicar um pouco melhor como analisar, identificar possíveis desequilíbrios musculoesqueléticos, entrar com exercícios corretivos. Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença, obrigado pelo apoio e nos vemos numa próxima aula. Obrigado.